Seja bem-vindo você que acabou de chegar aqui no canal Professor Esperança. Meu nome é Gustavo. Nesse primeiro vídeo, gostaria de lançar um novo projeto do canal Professor Esperança. Esse projeto visa trazer uma meditação diária para você todos os dias. Então, todos os dias no nosso canal, você vai estar recebendo um vídeo com uma mensagem sobre Deus. A primeira sequência de meditação vai ser baseada nessa aqui, ó. Meditação Maravilhoso Deus, do pastor Emilson dos Reis. Então, todo dia a gente vai estar meditando em um trechinho da Palavra de Deus e tomando algumas lições diárias para a nossa vida, tá? Espero que você se sinta abençoado e tocado imensamente por Deus, tá bom? O título da meditação de hoje é A Fidelidade de Deus. E o texto base está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Lá diz assim, ó. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então, nesse primeiro texto, ele menciona aqui que Deus, ele não dá uma tentação acima da sua capacidade de suportar essa tentação. Quando Deus permite uma tentação em sua vida, ou até o inimigo te assolar com uma tentação, Deus te dá poder do Espírito Santo para suportar essa provação. Então, vamos à reflexão de hoje. Aqui ele começa demonstrando que, enquanto o apóstolo João demonstra que Deus é amor, o apóstolo Pedro enfatiza que Deus é santo, já o apóstolo Paulo salienta que Deus é fiel. Então olha que interessante, né? Alguns atributos de Deus sendo salientados aqui. E a meditação continua assim. Isso indica que ele nunca se esquece de suas promessas, alianças, profecias e advertências. Ele nunca deixa de cumprir sua palavra. O texto sagrado nos diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Lá está em Números 23, 19. Então Deus, ele não mente. Deus nunca deixa de cumprir o que ele fala. Ele sempre cumpre a sua palavra. No tempo certo, o tempo dele, tudo quanto disse se cumprirá. Podemos ter a segurança de que, por ser absolutamente fiel, Deus é plenamente confiável. Então você pode confiar em Deus. Que Deus ele vai atender a sua necessidade conforme a vontade dele também, tá? Porque depende dos requisitos também daquilo que você vier pedir para Deus. O texto continua assim. A fidelidade de Deus é muito importante para nós, pois resulta em bênçãos preciosas para os seus filhos. Uma delas é em razão de Deus ser fiel, ele não permite que sejamos tentados além de nossas forças. Sempre que uma tentação vier a nós, mesmo a mais difícil, haverá uma saída, um modo de escapar ileso, sem compactuar com o mal. Deus proverá livramento. Em algumas situações será necessário fugir, como José fez quando foi assediado na casa de Potifar. Em outras, apenas aguardar a intervenção divina, como ocorreu com os 3 amigos de Daniel, diante da estátua de Nabucodonosor. O rei, os oficiais e diante do povo, eles simplesmente fizeram o melhor que podiam. Não se curvaram em adoração idólatra e aguardaram o desenrolar dos acontecimentos, descansando em Deus. Está lá em Daniel capítulo 3. Nos exemplos acima, os filhos de Deus não pecaram, eles venceram a tentação. No primeiro caso, José foi aparentemente prejudicado. Por sua desobediência a Deus, foi lançado na prisão. Entretanto, depois, Deus empregou essas mesmas circunstâncias para conduzi-lo à elevada posição de governador do Egito, a fim de proteger seu povo em uma época de grande fome. No segundo caso, os 3 hebreus, depois de serem lançados na fornalha, foram exaltados e prosperaram. Assim, mais cedo ou mais tarde, a fidelidade de Deus é claramente percebida e a fidelidade de seus servos recompensada. Quando você for tentado, procure identificar o livramento que Deus está lhe oferecendo. Espero que Deus te abençoe nesse dia e que, diante da provação, você possa ter forças através de Deus para suportá-las. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, que o Senhor abençoe e derrame sua graça sobre todos esses que aqui assistiram esse vídeo. Que eles possam se manter fiéis a Ti e ser abençoados por Ti nesse dia. Os abençoe e os guarde e os fortaleça diante da tentação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.